Hoje, a gente vai mergulhar fundo no comportamento animal que ele é tão complexo que faz a gente repensar o que a gente entende por cultura. É uma descoberta que nos obriga a perguntar: onde é que o instinto termina e a sociedade começa? E tudo isso por causa de um golfinho e uma esponja. Olha só essa imagem. A história toda começa aqui. Pode até parecer que o golfinho tá brincando, sabe? Mas a resposta para essa pergunta, na verdade, revela uma sociedade secreta incrível entre eles. O que a gente está vendo é um comportamento super específico. Lá numa baía na Austrália, um pedaço da população de golfinhos nariz de garrafa aprendeu a usar esponjas. Para quê? Para proteger o focinho enquanto eles fuçam o fundo do mar procurando comida. É uma ferramenta mesmo. E aqui entra a grande questão que deixou os cientistas de cabelo em pé por décadas. Será que essa habilidade é só um instinto ou uma invenção isolada de um ou outro golfinho mais esperto? Ou será que representa algo muito mais profundo, tipo uma cultura que passa de geração em geração? Ok, vamos alinhar os pontos. O que a ciência considera cultura? Para um comportamento ser considerado cultural, ele precisa passar por dois testes bem rigorosos. Primeiro, tem que ser aprendido com os outros, não pode ser só instinto. E segundo, esse comportamento precisa criar uma identidade que separa um grupo do outro. Então, o resumo da ópera é esse. Os cientistas precisavam provar essas duas coisas para poderem afirmar com certeza que os golfinhos que usam esponjas têm, de fato, uma cultura própria. A primeira parte do quebra-cabeça foi resolvida até que rápido. Depois de muito tempo de observação, ficou claro que essa não é uma habilidade que os golfinhos descobrem sozinhos, é ensinada. E mais, é passada de mãe para filhote quase como uma tradição de família, sabe? Então, o primeiro critério, resolvido. Mas e o segundo? Bom, para responder a segunda pergunta foi necessária uma investigação gigantesca. Pensa só, os pesquisadores juntaram dados de mais de 2 décadas. Eles rastrearam a vida e as interações de centenas de golfinhos para entender a estrutura social por trás desse uso de esponjas. E a sacada genial do estudo foi essa aqui. Em vez de comparar golfinhos de lugares diferentes, eles focaram numa área onde os esponjeiros, os pontos em vermelho, e os não esponjeiros, os amarelos, vivem literalmente lado a lado. Isso garante que qualquer separação social seja por escolha e não porque eles moram longe um do outro. A missão era bem clara: transformar esses 22 anos de observação num mapa social. Basicamente, era como tentar descobrir quem são os melhores amigos de quem no mundo dos golfinhos e, o mais importante, se usar uma ferramenta influenciava essas amizades. A hipótese era até que simples de entender, mas bem difícil de provar. A ideia era a seguinte: se usar esponja fosse algo cultural, a gente esperaria que os esponjeiros formassem um grupo social deles, uma turma, preferindo a companhia uns dos outros em vez de se misturar com os outros golfinhos. E os dados foram categóricos. A análise mostrou que a força da amizade entre dois esponjeiros era muito, mas muito maior do que a ligação entre um esponjeiro e um não esponjeiro. Ou seja, eles realmente preferem a companhia uns dos outros. E o mapa social dos golfinhos mostrou exatamente isso. Dá para ver claramente. Os círculos maiores, que são os esponjeiros, se juntam, formando panelinhas. Não há uma separação total, mas é uma preferência social muito nítida. É um fenômeno que a gente chama de homofilia, a tendência de nos associarmos com quem é parecido com a gente. Mas a história não acaba aí, não. Tem uma reviravolta. E essa reviravolta toda se resume a duas estratégias sociais bem diferentes. Acontece que essa formação de panelinhas é um fenômeno quase que só das fêmeas. Elas formam laços super fortes com outras fêmeas que também usam a esponja. Já para os machos, a prioridade é outra. Eles precisam formar alianças grandes para competir por parceiras. Então, para eles, essa identidade de esponjeiro acaba ficando em segundo plano. E com isso, o quebra-cabeça se completou. O comportamento dos golfinhos atende aos dois critérios: é aprendido socialmente e define um grupo social específico. Ou seja, aquela esponja não é só uma ferramenta, é o símbolo de uma subcultura animal de verdade. Essa citação do estudo resume tudo de um jeito perfeito. O que a gente vê lá, em Shark Bay, é um paralelo direto com as nossas subculturas humanas, onde interesses, habilidades ou identidades que a gente compartilha acabam formando a base das nossas amizades. Então, por que isso tudo é tão importante? Primeiro, porque é a primeira vez que uma subcultura material, ou seja, baseada no uso de um objeto, foi comprovada fora da nossa espécie.
Isso mostra que as amizades no mundo animal podem se basear em habilidades em comum e não só em laços de sangue. Revela uma vida social muito mais rica e complexa do que a gente imaginava. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se esse nível de complexidade social existe num grupo de golfinhos numa única baía na Austrália, imagina só que outras culturas, tradições e sociedades complexas podem estar escondidas bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem descobertas.